Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora eu tenho uma dica para você que gosta de se vestir com elegância, pagando um precinho muito especial. Conheça a Darpon, uma loja especializada em moda masculina, onde você encontra tudo para andar bem elegante. Calçados, calças, camisas sociais, camisas de malha, blazer, gravatas, todo tipo de roupas masculinas para todas as ocasiões e com preço sensacional. A Darpon possui 3 lojas, no Shopping Contagem, Shopping Betim, Shopping Sete Lagoas. Não perca tempo, passe na Darpon e confira todas as promoções da loja e com certeza você sairá de lá muito mais elegante. Tá aí, hoje eu tô com um azul básico aqui da Darpon, elegância. Só visto Darpon porque é sinônimo de qualidade e elegância. Passe lá, confira também que vale a pena. Várias promoções, se liga lá. Agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro segue em busca de se afastar da zona de rebaixamento e domingo enfrenta o Vasco no Mineirão num reencontro com Vanderlei Luxemburgo e a torcida cruzeirense. Ô Roger Luiz, você acha que a torcida do Cruzeiro ela tem um respeito e um carinho pelo Luxemburgo por tudo que ele fez da Tríplice Coroa? Ou domingo vai ser tratado como aquele rival? Porque tem uns fatos que acontecem que marcam muito. A gente vê a torcida do Atlético que já aplaudiu o Cuca quando veio jogar aqui contra o Atlético. Como é que você acha que vai ser a recepção para o Luxemburgo? Aplaudir, eu acredito que a torcida do Cruzeiro não vai aplaudir o Luxemburgo no próximo domingo. Mas tem sim, com certeza, um respeito pela história que ele implantou dentro do Cruzeiro, pelos títulos conquistados, principalmente em 2013. E a gente sabe também do jeitão do Luxemburgo, né? Meio turrão e tal, apesar de ser um técnico que está mostrando que a experiência ainda pode prevalecer no futebol brasileiro. Eu acho interessantíssimo o trabalho que ele vem fazendo no Vasco da Gama, mas aplauso eu acho que não tem como esperar da torcida do Cruzeiro frente ao Luxemburgo, não. Respeito com certeza vai ter, porque ele está dentro da história do Cruzeiro com os títulos conquistados. E falando tecnicamente sobre o jogo do próximo domingo, o Cruzeiro tem tudo para conseguir mais 3 pontos para tentar escapulir desse momento difícil que vive no Campeonato Brasileiro, porém pega um Vasco da Gama embalado. O Vasco só está subindo no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma ótima vitória frente ao São Paulo. Acho que vai ser um grande jogo que vai acontecer no Mineirão. Olha, eu estava ouvindo hoje lá o 98, você lá com o Edu Panzi, grande Edu, já passou aqui com a gente, um abraço para ele, o Everton Guimarães, o CJ, um abraço para a turma lá. E a outra discussão, né, que agora no momento é o tal do poupar, né? Exatamente. E aí, Cruzeiro vai poupar ou não? Já que semana que vem tem Cruzeiro e Inter no jogo de volta pela Copa do Brasil, você pouparia jogadores? Não, para esse caso do Cruzeiro não, porque o Cruzeiro está tendo uma semana cheia agora, né? Então é um pouco diferente. Se o Cruzeiro tivesse jogo no meio de semana, jogo no domingo, aí seria uma situação para se analisar, de se segurar alguns jogadores. Mas como o Cruzeiro vem de semana cheia, né? Apesar desse jogo ser domingo, 7 horas da noite, que é um horário meio horroroso para o Cruzeiro que tem decisão na quarta-feira, eu acho que o Cruzeiro não deve poupar, não. A situação no Brasileiro não é boa, né? Precisa somar pontos aí nessa reta final de turno. Então, entra com o time titular, entra com o que tiver de melhor. O Cruzeiro tem elenco para isso. Entrar com o que tiver de melhor, fazer os pontos contra o Vasco e depois vai pensar sim na Copa do Brasil para tentar reverter esse placar. Eu não pouparia para domingo, não. Acho que o Cruzeiro tem que agora, nesse momento, levar a sério os dois. Entra com força máxima no domingo, força máxima depois na Copa do Brasil, justamente por causa dessa semana cheia que está tendo agora. Thiago Fernandes, você que quase sempre discorda, você discorda ou você concorda com a Alê nessa de poupar ou não? Rapaz, eu fiquei escutando a Alê e dessa vez eu concordo sim. De forma diferente de vezes anteriores, dessa vez eu concordo sim. O Cruzeiro tem 2 semanas cheias, na verdade, já de trabalho. Teve uma semana passada cheia. Jogou no fim de semana agora, no domingo à noite, e depois vai jogar só no domingo à noite de novo. Então o Cruzeiro não deveria poupar, até porque teve 2 semanas cheias de trabalho, precisa vencer. A situação do Cruzeiro não é nada confortável na tabela. O Vasco, se o Cruzeiro não consegue um resultado positivo contra o Vasco, continua a 2 jogos, né, de distância do Vasco, que seria 2 rodadas em que o Cruzeiro teria que pontuar, vencendo as 2 e o Vasco pelo menos empatando em uma delas. Então, assim, a situação não é nada fácil para o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro deve, nesse momento, entrar com o time completo. Tudo que o Rogério Ceni tiver de melhor, tem que entrar com o time completo, porque o Vasco também tem um bom time, já mostrou isso contra o São Paulo, um contra-ataque muito rápido com os 2 jogadores que eu disse na abertura do programa, o Marrone e o Thales Magno.
Então o Cruzeiro precisa ficar atento a isso aí e entrar da melhor forma possível contra esse time. E faltam 3 jogos aí para o Cruzeiro fechar o primeiro turno. Vamos conferir aí esses próximos 3 jogos do Cruzeiro no Brasileiro. Ó, ele pega o Vasco no Mineirão, depois o Grêmio na outra semana e o Palmeiras. É só pedreira, viu, Ale? Não tem jogo fácil, não. Não tem não, hein? Por isso que esse jogo do Vasco se torna tão importante, né? Porque você consegue uma vitória contra o Vasco agora, você vai com um pouco menos de pressão aí para esses 2 últimos jogos, para você virar o turno num clima um pouco diferente. Agora, tem um detalhe interessante dessa rodada, né, que o Cruzeiro sai um pouco prejudicado, que é esse horário. Né? O Inter joga no sábado, às 7 horas da noite, vai ter um dia a mais de preparação em relação ao Cruzeiro. Esse jogo do Cruzeiro de domingo, ele deveria ser, no meu entendimento, no máximo às 11 da manhã. Para você ter pelo menos uma igualdade de condições entre os 2 times que vão jogar na quarta-feira na Copa do Brasil. O Cruzeiro vai sair um pouco prejudicado por causa do horário. O Inter vai ter um dia a mais para se preparar. O Inter, é lógico que joga no meio da semana também, mas vai ter um dia a mais com relação a esse confronto da Copa do Brasil. Então, eu acho que a CBF poderia ter olhado um pouco mais para isso e ter recuado esse jogo do Cruzeiro. Se não para sábado, pelo menos para domingo, 11 horas, para dar um pouco mais de tempo. Verdade. E aí tem um outro detalhe aí também nessa situação de não poupar, Roger, que é também para os jogadores começarem a assimilar mais rápido também o esquema tático do Rogério Ceni. Porque são só 2 jogos até agora, 15 dias que ele está aqui. Sim. Eu acho que quanto mais os jogadores tiverem a prática ali em campo, a coisa fica mais rápido, né? Eu acredito que o Cruzeiro não está ainda com a cara do Rogério Ceni. Está sendo o entusiasmo do Rogério Ceni, na questão da palavra, da conversa, né? Mas de esquema tático ainda não entrou em cena o esquema tático do Rogério Ceni. Mas já deu-se uma mudança de ânimo, né? Um novo clima dentro lá do Cruzeiro. Tanto que gostei muito dos 2 laterais do Cruzeiro, o Orejuela e também o Dodô, frente à equipe do CSA, jogaram muito bem. Acho que são mudanças importantes que o Rogério Ceni está fazendo na equipe do Cruzeiro, mas não implantou ainda o seu esquema tático. A gente sabe que o Rogério tem sim condições de fazer um bom trabalho. Você está gostando dessa nova era do Cruzeiro com o Rogério Ceni? Tá bem, mas eu concordo com o Roger. Por enquanto, tá mais na empolgação. E nesse último jogo, né, a gente viu ainda aquela raiz do Mano Menezes empregada no Cruzeiro, né? Fez o gol no início, depois se recuou, foi chamando o CSA para cima, aquele negócio de tentar administrar. E aí chegou no segundo tempo, o time pregou, né, fisicamente. E fica muito ainda aquela cara de Mano Menezes de jogar um pouco mais recuado, aquela coisa de chamar o adversário para cima. Isso vai demorar, isso ainda vai levar tempo. Tem 2 semanas de Rogério Ceni só, mas tem tudo para corrigir também. Com relação à característica dos jogadores que tem, acho que o Rogério tem toda a condição de corrigir e tirar um pouco desse manobol que ainda está empregado no Cruzeiro. Deu certo durante 2 anos, mas já esgotou, é hora de mudar. Tá aí. Vamos ver então agora a opinião do pessoal de casa. Vamos dar uma passadinha com a Renata. Então vamos lá, Vitor Hernandes. Vamos, Nação Azul, bora pra cima como foi contra o Santos. Luísa Souza, o Cruzeiro tem 2 opções, ganha ou vence, faça a sua escolha. Leandro do Palmares, tem Fred, Thiago Neves, Robinho e Henrique, por favor. Andréia Campos, não precisa ganhar, é só não perder e nem empatar, grata. Pergunta para o Roger Luiz, do Gilvando Caissara. O Cruzeiro não está demorando para contratar um velocista e um volante? Eu acho que precisa realmente o Cruzeiro reforçar, principalmente nessa questão de volância, né? A gente sabe que o Henrique é um jogador já há bastante tempo no Cruzeiro, com toda a sua experiência. Acho que assim, um volante mais tradicional, aquele volante que sai para o jogo, como o Jair está lá no Atlético, vive um bom momento, né? Juntamente com o Elias. Aliás, o Atlético tem essas 2 opções, né? Ou ele sobe com o Elias, segura o Jair, ou sobe com o Jair, segura o Elias. Seria assim, uma boa peça para o Cruzeiro de reposição. Agora, Thiago, tem um problema que parece que começou a ficar mais crônico no Cruzeiro, quando a gente viu no último jogo que o Pedro Rocha não pôde jogar, porque ele sentiu uma indisposição antes do jogo, nos vestiários, que é aquela situação de ter um elenco com mais opções, principalmente de velocidade na frente. Porque aí ele tinha o David, jogou. Tinha o Sassá, mas não é um jogador que é de beirada. Tá faltando ainda, né? O elenco do Cruzeiro parece que agora, com essas saídas que tiveram de alguns jogadores durante toda a temporada, começa a sentir agora o próprio Rogério falta de opções para poder mexer no ataque, né? As saídas, Breno, fragilizaram bastante esse elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu tanto no meio quanto no ataque. Hoje o Cruzeiro, da forma que o Rogério Ceni gosta de jogar, com homens de velocidade, o Cruzeiro tem 3 ali já experimentados, que é o Marquinhos Gabriel, o Pedro Rocha e o David. São só os 3.
O outro é o Wellington, menino da base que acabou de subir com o Rogério Ceni e que ainda não teve nenhuma grande oportunidade para mostrar o futebol. Então o Cruzeiro quer esse jogador, a gente tem informação de que o Cruzeiro foi atrás do Guilherme, é uma situação que tem sido difícil em relação a isso, porque o Grêmio não quer liberá-lo por empréstimo, ele está no Sport agora emprestado, e isso já agrada ao Grêmio, e o Rogério está atrás desse atleta de velocidade, porque hoje o Cruzeiro, da forma que o Rogério Ceni gosta de jogar, com muitos atletas de velocidade ali no setor ofensivo, o Cruzeiro não consegue dar todas essas peças a ele. E outra situação em relação ao volante também, que citou muito bem o Roger, o Cruzeiro precisa hoje de um volante que saia. O Cruzeiro foi atrás do Jobson do Santos, a situação não avançou até o momento, mas é um jogador que seria interessante, mudaria até a forma de jogar do Cruzeiro, porque ele tem essa qualidade para sair jogando, consegue marcar e conseguiria dar um pouco mais de dinamismo ali ao meio-campo do Cruzeiro, que é o que falta. Não é à toa que o Rogério Ceni pensou em certa oportunidade usar o Thiago Neves. A ideia nesse jogo passado era utilizar o Thiago Neves como segundo homem de meio-campo. Não era nem o Robinho, era o Thiago Neves como segundo homem de meio-campo e 3 velocistas ali atrás do Fred. Então, assim, o Cruzeiro precisa mesmo se reforçar, porque as saídas nessa janela de transferência atrapalharam um pouco o Rogério aí. Tá aí, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Copertax é sinônimo de rapidez, conforto e qualidade e oferece o serviço mais ágil e seguro da região metropolitana. Baixe agora mesmo o app da Copertax e ganhe até 30% de desconto nas suas corridas. Ou chame pelo 3421-2424. Vá com segurança, vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o jogo do Atlético hoje pela Sul-Americana.